Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo sobre queda de cabelo. Se você ainda não participou, esse é o momento. Envie sua pergunta e questionamento para a nossa produção. 92, código de Manaus, 981114512. Doutora, e já temos outras participações. Quem mandou pra gente foi a Gabriele. E ela diz assim: por que todo shampoo que eu uso cai o meu cabelo? Já troquei várias vezes, mas não para de cair. Ela é aqui da capital amazonense, quer saber por quê, se tem alguma relação entre o shampoo e a queda de cabelo. Então preste atenção, Gabriele, quem está gerando a queda no seu cabelo não é o shampoo. Lembra que eu comentei que shampoo ele só tem a finalidade de limpeza, de adstringência do couro cabeludo, remover células mortas, diminuir a oleosidade. Então, ele não é o responsável por fazer o seu cabelo parar de cair. Por que você relaciona uma queda com o shampoo? Porque no momento da lavagem dos nossos cabelos, a gente percebe efetivamente a queda. O cabelo está molhado, ele se desprende com mais facilidade e aí você relaciona a queda ao shampoo. Nada a ver. Você deve ter algum distúrbio que está gerando essa queda e isso tem que ser investigado, mas sem relação com o shampoo. Já tem outra participação, um relato do João Carlos. Ele diz assim: oi, bom dia. Sou um pai de uma menina de 1 ano e alguns meses. Tive alopécia e agora minha filha perde cabelo na nuca. A alopécia é passada de pai para filho? Nesse caso, é passada de pai para filha? Veja bem, a alopécia que ele está se referindo é a alopécia androgenética que a gente falou, que é aquela relacionada com fatores genéticos e com fatores hormonais. Se a neném dele ainda tem 1 ano e pouquinho, provavelmente essa queda que ela está apresentando não tem nada a ver com a genética dele, não ainda nessa fase. Existem casos relatados de alopecia androgenética na infância, mas são raros, são mais difíceis de acontecer. Normalmente é da adolescência para frente, ou então na idade mais madura. Essa queda que ele está referindo na nuca pode ser uma queda relacionada com o trauma de deitar mesmo. O atrito. Só o atrito no travesseiro, enfim. E o bebê também, na fase dela, ele apresenta essa troca de cabelo, vamos dizer assim, e isso é fisiológico. Isso não quer dizer que seja uma patologia. É normal. Normal. Agora, doutora, tem uma outra pergunta também relacionada com esses mitos e verdades sobre a queda de cabelo. Pentear o cabelo molhado acelera a queda ou até mesmo o hábito de dormir com o cabelo molhado pode afetar de alguma forma? Se o cabelo tiver algum processo que está estimulando a queda, a tração ao penteá-lo molhado vai fazer com que ele se desprenda com mais facilidade. Por quê? Porque quando o cabelo está molhado, ele tem, você precisa fazer uma tração maior para penteá-lo, né? O cabelo seco, já desembaraçado, ele se penteia com muito mais facilidade, ou seja, isso está relacionado com o processo de tração ao pentear. Se ele já tem alguma predisposição à queda, é claro que esse fator de pentear com ele molhado vai acelerar a queda. Quanto menos tração num cabelo passando por um processo de queda, melhor. Em relação a dormir de cabelo molhado, isso decididamente não é saudável, tá? Por quê? Porque aumenta muito, triplica muito a umidade no local, pode haver proliferação de fungo, de bactéria, ou seja, não é saudável, a gente não recomenda que se faça isso. E dormir de cabelo molhado causa caspa? Aumenta a umidade, né? A caspa, o que é? Um processo de descamação, de aceleração da troca capilar. Eu não diria que causa caspa, mas pode sim agravá-la. Isso não é interessante que se faça, não. Então vamos continuar aqui nas nossas patologias referentes à queda de cabelo. Produção, a nossa tela interativa número 4. A gente já falou sobre a alopécia, a androgenética, que é a mais conhecida. Agora vem o nosso segundo tópico. Doutora, o que significa isso exatamente? Lembra das fases do ciclo de vida do cabelo, anágena, catágena e telógena? O eflúvio telógeno é quando o ciclo de vida capilar, ele estaciona nessa fase de desprendimento ou queda. Eflúvio seria o termo para desprendimento ou queda. Isso é muito comum nas mulheres, tá? O eflúvio telógeno no pós-parto, eflúvio telógeno gerado por anemia, por deficiência de ferro, eflúvio telógeno por as dietas restritivas, né, em que você
evita de se alimentar de forma correta, e isso vai comprometer a saúde capilar. Então, isso é muito comum nas mulheres, o eflúvio telógeno, que é um termo designado para uma queda mais intensa, e quando você examina aquele cabelo, você vai perceber, através dessa análise do couro cabeludo, que existem, deixa eu abrir um parêntese, existem hoje técnicas muito interessantes para a gente analisar o que predomina em termos de fio naquele campo que você está analisando. Existe um aparelhinho, Nádia, chamado dermatoscópio ou videodermatoscópio, quando você projeta na televisão, é como se fosse um microscópio portátil que você acopla, né? Você visualiza no couro cabeludo e dá para fazer uma análise do que está predominando em termos de fio telógeno ou fio anágeno. Quando há um predomínio do fio telógeno, a gente diz que há essa tendência ao eflúvio telógeno, que pode ter diversas causas, como eu citei, anemia, com deficiência de ferro, o estresse, a seborreia, enfim, várias são as causas. Bom, doutora, tem uma outra participação, essa é da Elisângela. Ela diz assim: desde quando meu filho nasceu, há 6 anos atrás, meu cabelo não para de cair. O que eu devo fazer? Nesse caso, doutora, passaram-se 6 anos, os hormônios ainda estão em forma instáveis ou já conseguiram se normalizar? O quadro dela tem que ser analisado de uma forma muito individual. Por quê? Porque o eflúvio do pós-parto é uma coisa que não dura 6 anos de forma alguma. Existe o eflúvio telógeno crônico, que talvez seja o que ela esteja relacionada. Mas eu diria que ela precisa ser investigada, né? Deve ter algum outro fator que está fazendo com que haja manutenção. Será se ela já não está desenvolvendo uma alopecia androgenética? Será se esse padrão não é de androgenética? Será se ela não tem algum outro distúrbio do desequilíbrio orgânico em termos de minerais que precisam ser repostos? Enfim, tem que ser analisado. Eu não relacionaria mais essa queda hoje, depois de 6 anos, com o pós-parto. Obviamente já deve ter algum outro fator implicado. Bom, doutora, nós vamos voltar para a nossa tela interativa e falar sobre outro tipo de alopécia areata, é isso? Areata. É uma forma de queda de cabelo não incomum, né? Ou seja, a gente observa muito no nosso atendimento de consultório. E o que é a alopécia areata? É uma queda de cabelo lisa, brilhante, sem descamação e sem atrofia e, em geral, localizada. O local mais frequente de acometimento dessa queda, que são focos assim arredondados de queda de cabelo, é o couro cabeludo. Mas a gente pode ter alopecia areata de sobrancelha, alopecia areata de área pilosa no corpo, enfim. Em qualquer área pilosa pode sofrer um processo de alopecia areata, que seria uma inflamação por linfócitos, que são células da inflamação, a nível lá do bulbo capilar, da raiz do cabelo. E é um processo inflamatório, né? A alopecia areata, ela precisa ser acompanhada, porque existem quadros que podem evoluir, onde vários focos de rarefação podem se juntar e fazer uma alopecia mais difusa, tá? São quadros que podem ter uma relação muito íntima com o estresse emocional. A gente precisa investigar a história psicológica e emocional desse paciente. A gente observa isso muito em adolescentes, em crianças que sofreram choques emocionais familiares e apresentam essas áreas de rarefação. Mas é um processo inflamatório linfocítico lá no bulbo, na raiz do cabelo. Agora, doutora, uma outra situação que me veio à cabeça é a respeito do que nós estávamos falando no intervalo, sobre o tique de arrancar cabelo, que é comum na fase infantil, né, em crianças. Por que isso acontece e quais são as consequências que esse tique pode causar quando é ingerido esse cabelo? É verdade, a tricotilomania é o tique de arrancar cabelos. E olha, gente, isso não é algo difícil de se observar na nossa prática diária. A pele e os anexos da pele, cabelos e unha, são estruturas vistas como alvo para extravasar a nossa ansiedade, né? A pele é o nosso órgão de revestimento. Então tem gente que cutuca o rosto, que tira pedacinho de pele, cutuca a acne, chega no consultório com o rosto todo escoriado. Tem gente que arranca cabelo, isso é a tricotilomania. Mas o que é isso? Isso é um distúrbio emocional que precisa ser tratado, né? A gente
tende a liberar a nossa ansiedade, os nossos conflitos, fazendo essa automutilação. E tem pessoas que, além de arrancar o cabelo, ainda engolem o cabelo, né? E isso pode levar a processos de obstrução até intestinal, em função desses bolos de cabelo que são ingeridos por muito e muito tempo. Isso precisa ser tratado com psicoterapia, e isso não é só do âmbito da dermatologia, de forma alguma. O dermatologista talvez seja o profissional que faça o diagnóstico, mas ele precisa ser encaminhado para tratamento psicoterápico. E isso não é incomum, tá? A gente encontra crianças, por exemplo, eu dou um exemplo no meu consultório de uma criança de uns 9, 10 anos de idade que literalmente arrancava o topo da cabeça, arrancava os cabelos do topo da cabeça. E aí a mãe não se apercebia disso e dizia, doutor, levava, doutora, mas está caindo o cabelinho dela. Só que o dermatologista, até pela vivência, percebe que o padrão de queda é muito irregular, é muito atípico. Cai ali, não cai ali, tem uma falha aqui, não tem uma falha aqui. E a criança nega, ela nega, porque tem medo, tem vergonha, enfim. Isso precisa ser visto do ponto de vista psicoterápico. O pai e a mãe precisam ser alertados que deve estar havendo algum conflito familiar e isso só se resolve dessa forma. Agora tem outros casos também, né, doutora? A questão da convivência com os pais, a criança vendo todos os atos da mãe, ela pega a pinça para tirar a sobrancelha, ou presta a barba, e a criança vai lá, isso já aconteceu comigo, viu, gente? A criança vai lá, pega a pinça e vai tirando o cabelo, achando que tem algo ligado aqui, ela não identificou exatamente para que servia aquela pinça, mas sim fez essa mesma situação. E já aconteceram, inclusive, situações na minha família a respeito do presto-barba passado em sobrancelha. Retiraram todos os pelos. Da perna, a mesma coisa. De repente, uma criança faz a mesma coisa no cabelo. Isso prejudica, de certa forma? Esse cabelo vai nascer com o mesmo aspecto dessa outra região que não foi afetada? O que pode acontecer? Nesse caso de depilação de uma única vez, não vejo problema. Claro, do ponto de vista estético, vai ficar horrível. Mas ele vai repilar, porque se essa criança não tem nenhum distúrbio da repilação, isso vai voltar ao normal. Mas na tricotilomania, né, no tique de arrancar cabelo, e se isso é repetido ao longo de muito tempo, isso vai acabar fragilizando a saúde daquele fio. Então isso precisa ser corrigido, né, para que o cabelo volte a ter vitalidade. Eu acompanho alguns casos no consultório. Tem que acompanhar de perto, né? Saber todas essas causas. Agora, doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando a respeito, muitas participações hoje, então você de casa não saia daí que a gente volta já.